Dando sequência ao estudo do deutério, que é a estrutura nuclear mais simples que se conhece, nós vamos ver agora algumas propriedades, outras que são possíveis de medir experimentalmente referentes ao deutério, né? Então vamos falar um pouquinho do spin, do deutério, da paridade e dos momentos eletromagnéticos. E vamos ver o que os resultados experimentais indicam a respeito do estado quântico do deutério, da sua configuração e das suas propriedades de um modo geral. Bom, o primeiro dado que nós vamos lidar é com o spin do deutério. O valor experimental que é medido é 1, né? Só que para explicar esse valor 1, né, 1 significa o quê? Significa que a componente Z do spin do deutério tem a unidade de 1h cortado, né? Para explicar esse valor, nós temos que levar em conta que, como o deutério é uma estrutura, nós temos que somar todos os momentos angulares internos dele, né? Então, quais são os componentes dos momentos angulares internos? Então, você tem o spin do nêutron, você tem o spin do próton, e ainda tem o momento angular orbital, ou seja, o fato do próton e nêutron, da nuvem eletrônica e a nuvem protônica, para poder girar em torno do centro dessa estrutura. Então, nós temos que levar em conta essas três coisas, essas três componentes. Mas nós temos que levar em conta também o como nós podemos, tendo em vista as propriedades da mecânica quântica, como podemos fazer a soma, né? A soma, que seria uma soma vetorial, dessas três componentes. Então, nós sabemos que os spins, eles se orientam, quer dizer, um spin influencia o outro, né? Um momento angular influencia um outro, e eles se alinham, vamos dizer assim, né? Então, o fato, por exemplo, dele ter um momento angular orbital já faz com que os spins se orientem em torno desse momento angular orbital. Agora, essa orientação ela pode ser paralela ou pode ser antiparalela, né? Você pode ter uma orientação que é no mesmo sentido ou uma orientação no sentido contrário. Então, mesmo que o momento angular orbital aqui seja zero, o fato de você ter uma partícula com spin faz com que a outra se oriente em relação a ela. A mesma coisa de você ter, por exemplo, dois ímãs soltos no espaço. Se esses ímãs tiverem uma distância suficiente para haver uma interação significativa, um vai se orientar na direção do outro, quer dizer, os dois vão se mover de tal forma que eles fiquem na mesma direção. Então, no caso do spin, eles vão ter uma componente Z orientados numa única direção. Em sentidos pode ser contrários ou coincidentes, mas a direção seria a mesma. Então, quais seriam as possibilidades de combinação de spins e momento angular orbital para que o momento angular total, o spin total do núcleo, dê 1? Bom, lembrando que o spin é um momento angular, né? Então, quando a gente fala o spin de um núcleo, nós queremos nos referir à soma dos momentos angulares internos, né, que resultam naquele valor total que é medido experimentalmente. Bom, vamos ver quais são as possibilidades de orientação dos spins de próton e nêutron e do momento angular orbital. Vamos fazer isso por valores possíveis do momento angular orbital. Nós sabemos que o L', que seria o segundo número quântico, sabendo que as regras de quantização do momento angular são universais, elas valem para qualquer sistema, então o L' ele tem que variar desde zero, né, até infinito, de 1 em 1. Então, o menor valor possível para o L', para o número quântico associado ao momento angular orbital, é zero, né? Então, aqui, quando o L' é igual a zero, nós estamos nos referindo ao que chamamos de estado S, né? Ou configuração quântica S, o Sinho, né? Aquele Sinho do SPDF. Então, para L igual a zero, a única possibilidade de você ter
o spin total do núcleo do deutério experimentalmente confirmado igual a 1, é que os dois spins seriam paralelos, ou seja, assumir uma configuração dessa maneira aqui. Então, se os dois spins estão orientados no mesmo sentido, nós teríamos aqui a soma de meio mais meio dá igual a 1, com mais 0 fica 1, então bate com o valor experimental. Então, essa é uma das possibilidades que nós temos, né? Uma outra possibilidade, quer dizer, duas outras possibilidades, elas advêm para o valor de L igual a 1, né? Então, o que nós podemos ter com L igual a 1? Bom, o L sendo igual a 1, o próprio valor dele já vai coincidir com o valor experimental. Então, a contribuição dos spins teria que dar 0, né? Então, uma das possibilidades seria os spins antiparalelos, né? Dessa maneira aqui. Então, se anulariam os spins de próton e nêutron, e todo o spin total do núcleo, né? O valor do momento angular total do núcleo seria devido ao momento angular orbital, ou seja, devido ao fato do núcleo estar girando em torno do seu próprio centro. Tá? Então aqui o núcleo não giraria, não posso afirmar que o núcleo gira em torno do seu centro, quando o L é igual a 0. Quando o L é diferente de 0, então nós podemos afirmar de que o núcleo, né, as nuvens protônicas e neutrônicas giram em torno do centro do núcleo. Então, como eu disse, uma das possibilidades seria o L ser igual a 1 e os spins seriam antiparalelos, porque aí nós teríamos a anulação desses dois e o valor de 1, que é medido experimentalmente para o I, coincide com o valor do L, né? Então, essa é uma das possibilidades. Mas, ainda para L igual a 1, nós temos outra possibilidade, dos spins serem paralelos. Mas aí como que fica isso, né? Se os spins forem paralelos, a soma deles aqui dá 1. Com mais 1 aqui, deveria dar 2, que não bate com o resultado experimental. Acontece que esse número quântico, ele está associado ao módulo do momento angular orbital e não à orientação, e não à componente z. E nós sabemos que quando o L é igual a 1, o número quântico que representa a projeção z do spin, a orientação do spin em relação a z, pode assumir três valores. M igual a menos 1, M igual a 0 e M igual a mais 1. Então, seriam essas três configurações aqui, né? Então, o L aqui, ele tem um módulo, né? Um comprimento que está associado a esse L igual a 1, mas ele pode ter projeções diferentes com relação ao eixo Z. Então, aqui seria a projeção em que o M é igual a 1, aqui seria a projeção em que o M é igual a 0, né? A componente Z do momento angular orbital é 0, e aqui eu teria a configuração quando o momento angular orbital tem a componente indicado pelo número quântico M igual a menos 1, né? Ou seja, o fato do L ser igual a 1 diz respeito apenas ao módulo do momento angular orbital e não em que direção você teria a rotação das nuvens em torno do centro do núcleo. Então, pode ser que os spins eles estão paralelos, então daria 1, mas o momento angular orbital não contribui para, vamos dizer assim, a computação do momento angular total do núcleo, porque digamos que o L esteja aqui no plano XY e não tem componente Z. Então, nesse caso, ele não contribuiria para o momento angular total do núcleo, né? Então, essa configuração dos spins paralelos e L igual a 1 também é possível, né? Então, vamos colocar isso também como uma possibilidade. E a última possibilidade seria o L ter valor igual a 2. Essa possibilidade pode existir porque nós podemos ter os dois spins paralelos, mas virados para baixo, os dois, né? Então, se os dois estão virados para baixo em relação à rotação do núcleo,
Então, significa que aqui eu teria menos meio com menos meio dá menos 1, com 2 vai dar mais 1, então ficaria 2 menos 1, né? Então, este valor aqui daria 2, considerando em módulo, né? Então, esse valor aqui, então em módulo a gente pega as projeções ao longo do eixo Z, então esse valor seria 2, e esse menos meio e esse menos meio. Então, quando você faz 2 menos meio, dá 1, que bate com o valor experimental. Então, esta daqui é uma outra possibilidade, né? O interessante é que nós vemos que nós temos uma possibilidade para spins antiparalelos, que seria assim, né? Que seria talvez a primeira coisa que nós pensaríamos, né? Se perguntarmos assim, você tem uma estrutura constituída de um próton e nêutron, como que estão os spins deles? Então, acho que a primeira ideia que viria à nossa cabeça seria que o spin de um está para cima e o spin do outro está para baixo, né? Mas a maior quantidade de possibilidades que nós temos é dos dois spins estarem no mesmo sentido, né? Então vamos ver agora. Bom, dadas essas 4 possibilidades, será que existe algum resultado experimental que descartaria pelo menos uma delas ou mais de uma delas? Nós temos, né? Então, como dissemos anteriormente, uma outra medida que se pode fazer a respeito do núcleo é sua paridade, né? Então, nós fazemos o deutério interagir com outras partículas. Nós podemos, por exemplo, jogar um próton contra o deutério, um nêutron contra o deutério, e dependendo do que acontecer, como resultado, nós tiramos qual que é a paridade do núcleo, uma vez que nós sabemos qual que é a paridade do próton e do nêutron, né? Conforme já comentado. Então, através desses experimentos, nós temos que o valor da paridade do deutério é positiva, né? Então, isso é uma medida experimental. Nós temos que o valor da paridade é positiva. Mas, nos sistemas nucleares, o que dá a paridade do núcleo, né, seria o momento angular orbital, né? Então, nós temos que a paridade está associada ao fato da componente espacial da função de onda ser par ou ímpar, e o que dá o caráter de ser par ou ser ímpar é o número quântico Elinho, né? Então, o que nós temos? Qual que é a condição que nós temos para associar o valor da paridade a esse número quântico? Então, a regra é essa aqui, né? Então, a paridade de um sistema quântico, né, ela é menos 1 elevado ao Elinho, né? Então, como o valor é positivo, o valor experimental é positivo, significa que esse Elinho tem que ser par, né? Então, o valor do número quântico associado ao momento angular orbital tem que ser par. Então, isso descarta as possibilidades B e C, né? Então, as possibilidades B e C são excluídas. Então, porque aqui o Elinho é ímpar, né? Então, nós só ficamos com esse aqui, que o L é par, e com esse aqui, que L é par também. Só a A e a D são possíveis, levando em conta o resultado experimental da paridade do núcleo, né? Então, nós descartamos essas duas possibilidades. E ao descartar essas duas possibilidades, nós vemos que a única possibilidade de orientação dos spins de prótons e nêutrons é o paralelo, né? O paralelismo. Então, você tem, nesse caso, é paralelo que é possível, e nesse caso também é paralelo que é possível. Então, nós chegamos à conclusão que os spins de próton e nêutron dentro do deutério estão orientados no mesmo sentido, né? Então, tem a mesma orientação, que não é um resultado óbvio à primeira vista, né? Então, levando em conta que, vamos dizer assim, se fossem 2 elétrons na eletrosfera, por exemplo, nós sabemos que quando os elétrons se orientam antiparalelamente, você tem uma força atrativa entre esses 2 elétrons, então você vai ter um nível de energia mais baixo. Quando você tem 2 elétrons com um spin orientados dessa maneira, paralelamente, você tem uma força repulsiva entre eles, né? É lógico que você tem outras coisas outras forças a serem consideradas, mas no que diz respeito especificamente ao spin, seria uma força repulsiva,
Então, é de se imaginar assim, por que, que o próton e nêutron dentro do deutério se configura dessa forma, se isso, digamos assim, levaria a uma ideia de uma força repulsiva entre eles, né? Então, as considerações que nós temos que fazer a respeito disso vem de um argumento que é muito importante dentro da mecânica quântica, que é a questão da distinguibilidade das partículas, né? Então, existe um princípio da mecânica quântica, que é o princípio de exclusão de Pauli, que diz que duas partículas não podem estar no mesmo estado quântico, né, dentro de um mesmo sistema. Só que isso é válido para partículas indistinguíveis. Então, por exemplo, se fossem dois elétrons, um sistema de dois elétrons, esse sistema não poderia ter como o estado de menor energia os dois elétrons orientados dessa maneira, né? Orientados paralelamente, porque aí eles teriam os mesmos números quânticos, eles estariam no mesmo nível de energia, estariam no mesmo nível de momento angular orbital e teriam o mesmo valor de spin, né? Então isso não seria possível. Mas no caso do deutério, nós não temos duas partículas indistinguíveis, nós temos duas partículas diferentes. Então, no caso de duas partículas diferentes, você tem, vamos dizer assim, a possibilidade dos dois estarem com o spin orientado da mesma maneira, porque eles não vão estar no mesmo estado quântico, porque são duas partículas diferentes, eles vão ter números quânticos que se referem à identidade deles, que são diferentes. Então, isso não, digamos assim, viola o princípio de exclusão de Pauli, né? E uma coisa muito interessante é que essa configuração de que tanto próton e nêutron têm um spin no mesmo sentido é a configuração correspondente ao menor estado de energia, né? Na verdade, nós vimos anteriormente que o deutério tem apenas um nível de energia e, obviamente, esse é o menor, né? É o único e é o menor nível de energia possível. Então, nesse caso, não é esperado que você tenha uma força repulsiva devido aos spins de próton e nêutron, né? Então, isso, com o que temos até agora, não é possível compreender, porque você não teria uma força repulsiva entre eles. Mas, quando nós avançarmos um pouco mais e nós vermos em mais detalhe as forças de troca, ou seja, como que as forças, tanto nucleares quanto eletromagnéticas, podem ser vistas com base em troca de partículas virtuais, né? Então nós vamos ver que toda a interação depende dessa troca de partículas, né? Então, a troca de partículas virtuais que descreveria interação de elétron-elétron via spin, que são duas partículas indistinguíveis, e próton e nêutron via spin, são muito diferentes, né? Então, a interação elétron-elétron via spin é feita por troca de fótons, né? Virtuais. E no caso de próton e nêutron, isso se dá de uma maneira diferente, né? Então, mesmo que os spins do próton e do nêutron no deutério sejam paralelos, não vai haver, digamos assim, uma contribuição dos spins de tal forma a fazer com que essa configuração não seja a de menor energia. Ok, essa, digamos assim, é uma novidade, né? Ver que os spins estão orientados no mesmo sentido. Outra coisa que nós temos e que vai levar um resultado também surpreendente, no caso do deutério, são os momentos eletromagnéticos, né? Então, vamos recordar ali o que vimos, né, a respeito do momento de dipolo magnético. Vamos pensar no momento de dipolo magnético deutério na possibilidade do Elinho ser igual a zero, né? Então, quando nós não temos uma rotação do núcleo. Então, nesse caso, o momento de dipolo magnético seria fruto apenas da soma das contribuições do próton e nêutron individuais, né? Das contribuições individuais de próton e nêutron,
Então, nós temos que considerar o momento de polo magnético intrínseco do nêutron e também o intrínseco do próton. E aqui nós temos as relações, né, que nós vimos anteriormente. Então, o momento de polo magnético de cada um deles vai ser o fator G. Então, aqui seria o fator G de spin do nêutron, vezes o magnéton nuclear, que é uma constante, né, com um valor bem conhecido, a constante de Planck, né? E aqui o valor do spin, né? O valor do vetor, mesmo momento angular intrínseco do nêutron. E a mesma coisa para o próton. Então, se nós somarmos essas duas contribuições, vamos ter o momento de polo magnético do total do deutério, né? Então, nós sabemos que os spins eles estão orientados paralelamente, então aqui podemos tirar esse caráter vetorial, então está tudo numa direção que eu vou chamar de Z, né? Então basta somar essas duas contribuições. Né? Então nós ficaríamos, aqui teria o valor meio, né? Que seria o módulo, né? do S, né? Na projeção Z, e do número quântico associado ao S, e aqui nós teríamos o μn é comum aos dois, a constante de Planck também, e efetivamente então teríamos que somar os fatores G. E aí vamos lembrar quais são os valores, né, dos fatores G para o nêutron, é menos 3,82, e para o próton é mais 5,58. Então, fazendo essa soma aqui, né, nós vamos chegar ao resultado, né, aqui teria uma simplificação, né, da coisa, nós chegaríamos ao resultado de que isso valeria, lembrando outra coisa, lembrando que o S é meio de H cortado, né, é o valor mesmo do S, né? E então aqui nós chegamos ao valor de 0,8798 μm, né? Então esse é o valor teórico que nós teríamos considerando o L igual a zero. Só que o valor experimental é diferente disso e ele pode ser medido com uma precisão muito grande, né? Então aqui a precisão que se mede. Esse valor na verdade não é atualizado, é da época que o livro foi editado, né? Eu acredito que foi lá para os anos 2000, mas já dá para ver que ele é muito diferente. Então, nós teremos que dar uma explicação para essa diferença e nós teríamos que verificar uma maneira de fazer com que o valor teórico bata com o experimental. Então, qual foi a ideia dos físicos de estar fazendo com que, teoricamente, nós podemos chegar a um resultado que se aproxima do valor experimental? Bom, nós vimos anteriormente que tanto o A quanto o B são possíveis e não tem nenhum, vamos dizer assim, resultado experimental que descartaria um deles, né? Então, como nós não temos um resultado experimental que possa descartar um deles, existe um princípio na mecânica quântica, que é o princípio da superposição, que diz o seguinte: na ausência de resultados experimentais que descartam uma possibilidade, tem que se considerar obrigatoriamente uma superposição de estados, levando em conta uma combinação linear de todas as possibilidades não descartadas. Então, é isso que os físicos fizeram, ou seja, vamos imaginar agora que o estado de momento angular orbital, ou seja, o estado de rotação do núcleo, não seja puramente o estado S, mas ele tenha também um pouquinho do D. O D equivale ao L igual a 2, né? Ele não tem o P está descartado, mas o D ele pode ter. Então, nós vamos considerar que o estado quântico rotacional do deutério seja uma superposição entre o estado não rotacional, o estado L igual a 0, e um estado rotacional de L igual a 2. É uma superposição desses dois estados, do estado S e do estado D, né? Então, isso que vamos considerar para que possamos explicar o valor experimental do momento de polo magnético. Então, vamos considerar agora o momento de polo magnético para L igual a 2, né? Então, aí, eu não sei como demonstrar isso, mas o momento de polo magnético para L igual a 2, de acordo com os resultados da mecânica quântica,
aplicadas ao núcleo, né, considerando 2 nucleons, resulta nesse valor aqui, né? Então, seria 1/4 do magnéton nuclear, que multiplica 3 menos GSN, o fator G do nêutron, menos o fator G do próton, tá? E aí, o que nós vamos fazer é considerar que o momento de dipolo magnético do deutério seja uma superposição de estados entre o Mi relacionado ao L igual a 0 e o Mi relacionado com L igual a 2. Então, nós temos o Mi relacionado com L igual a 2 e nós já obtivemos antes o Mi relacionado com o L igual a 0, que é esse aqui, né? Então, nós sabemos quanto que vale isso, e nós sabemos quanto que vale isso. E aí, na mecânica quântica, quando nós fazemos uma superposição de estados, o valor resultante de uma grandeza física vai ser um coeficiente ao quadrado que denota a probabilidade não é bem a probabilidade, ele denota o peso, né, que esse estado vai ter na superposição, e o outro coeficiente ao quadrado vai me dar o peso que a outra configuração tem dentro da superposição de estados, né? Então, nós vamos chamar esse primeiro coeficiente de AS, porque ele se refere ao estado S, né, o L igual a 0, e o segundo de AD, porque ele se refere ao L igual a 2. Né? Então, nós temos 2 coeficientes, o AS ao quadrado e o AD ao quadrado, que vão dar o peso de cada componente dentro da superposição de estados. Tá? E para que o resultado bata com o experimental, né? Então, esse valor aqui agora atualizado da superposição, ele bata com o valor experimental, que é de 0,857 μN, para o momento de dipolo magnético, nós vamos ter que ter essa mistura das componentes SD. Ou seja, nós temos que ter 96% do núcleo não rodando e 4% do núcleo em rotação em torno do seu centro. Né? Então, nós temos essa superposição, essa mistura aqui. Né? Bom, até agora, vocês podem dizer assim, mas você teve um resultado experimental, você fez uma suposição de superposição, e aí você simplesmente ajustou os coeficientes, né? Viu que valores esses coeficientes tinham que ter para bater com o resultado experimental, ou seja, você fez um ajuste apenas, né? e obteve resultados. Acontece que esse resultado obtido, ele é coerente com outras medidas, né? Então, qual medida que ele é coerente também? Com o momento de quadrupolo elétrico, tá? Então, se nós formos para o momento de quadrupolo elétrico, bom, é outro parâmetro que pode ser medido experimentalmente. Então, o valor experimental do momento de quadrupolo elétrico é esse daqui, né? 0,00288, mais ou menos. O 2 aí na quinta casa depois da vírgula, né? Barns, né? Lembrando que um barn, né, é uma unidade de área dentro digamos assim, do mundo microscópico da física nuclear, que equivale a 10 a menos 28 metros quadrados, que seria assim da ordem da área projetada de um núcleo, né? Então é um valor bastante pequeno, mas o momento de quadrupolo elétrico, ele é expresso em unidades de área, e como o núcleo é bastante pequeno, naturalmente nós devemos esperar que ele seja um valor, digamos assim, tão pequeno quanto a área, né, efetiva dos núcleos, né, a área transversal efetiva de um núcleo. Né? Agora, o valor que teríamos que ter para o momento de quadrupolo elétrico, considerando L igual a 0, teria que ser nulo, né? Então, se você tem o L igual a 0, significa que a função de onda é totalmente simétrica, ela não depende de ângulos, né? Então, qualquer distribuição que você tenha ali, tanto de próton quanto de nêutron, tem que ser absolutamente esférica. Então, isso, se
a distribuição, por exemplo, de cargas, né, é absolutamente esférica, você não tem possibilidade de ter um momento de quadro polo elétrico. Então você obtém um valor, assim, experimentalmente muito diferente de zero, claramente diferente de zero, para o momento de quadro polo elétrico. Então isso significa que o momento angular orbital do núcleo não pode ser L igual a zero. Mas, fazendo-se as contas, né, levando em conta a mecânica quântica e você, vamos dizer assim, calculando aproximadamente as funções de onda associadas ao deutério, na verdade há a função de onda, né, porque nós só temos um estado possível, você pode estimar com um bom grau de precisão, né, mesmo você tendo incertezas no potencial, depois nós vamos discutir isso, mas alguma precisão na estimativa da função de onda do deutério, né? E se você fizer isso considerando L igual a 2, é possível calcular o momento de quadro polo elétrico, né? Então, se nós lembrarmos do vídeo em que nós definimos o que é o momento de quadro polo elétrico, ali o valor do Q é calculado tendo em vista uma integral das funções de onda, né? E da função de onda, né? Então, você tendo as funções de onda, você calcula o Q. E, levando em conta que você tem uma superposição de 4% de L igual a 2, o valor calculado bate com o valor experimental, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele ajuste que fizemos dos coeficientes para chegar no valor experimental do momento de polo magnético, ele é confirmado pelos resultados do momento de quadro polo elétrico, né? Então isso é um resultado bastante forte e por isso nós podemos afirmar, né, que os resultados experimentais indicam que o deutério, do ponto de vista da sua rotação, ele está numa superposição de estados, né? Então ele não pode ser considerado como um estado puro. Então talvez seja o primeiro exemplo, né, que nós vamos ver aqui em física nuclear, vai ter outros exemplos de sistemas que se configuram no seu estado fundamental como uma superposição de estados, né? Então isso, quando você vai para energias da ordem de MeV para cima, né, ou seja, os efeitos quânticos, eles passam a ser cada vez mais fortes, né, e evidentes, vai se tornando cada vez mais comum você ver exemplos de superposição de estados, tá? Bom, outro resultado muito importante, isso por si só já é surpreendente, da mesma forma que a orientação dos spins do próton e nêutron do deutério é surpreendente, mas isso também tem um outro detalhe, né, igualmente surpreendente, que é a existência de um valor não nulo para o aumento de quadro polo elétrico do deutério é um forte argumento para se concluir que a força nuclear tem uma pequena, pelo menos, componente não central ou tensorial. Então veja bem, se a força nuclear ela fosse puramente uma força central, era de se esperar que no estado fundamental do deutério a distribuição das nuvens eletrônicas fosse absolutamente esférica, né? Então seria o estado correspondente a L igual a zero, né? E isso não se verifica, né? Então, já que você tem uma simetria, vamos dizer assim, angular, né? Pelo fato de você ter 4% de D igual a 2, nos faz perguntar o que poderia gerar isso, né? Então, o que faz com que os núcleos tenham as propriedades que têm é a força nuclear forte. Então, como esse núcleo tão simples, ele já não tem uma simetria esférica, ele tem uma pequena 4%, uma pequena simetria em relação ao formato esférico, então isso é um indício de que a força, isso vem da força, é uma herança da força, uma característica da força. Então isso faz nos pensar que essa força não pode ser uma força puramente central, do contrário nós teríamos uma simetria angular
rigorosamente válida para o estado de menor energia. E não é isso que acontece, né? Então, nós temos que concluir forçosamente que a força nuclear é não central, ela tem um caráter tensorial, então isso vai complicar um pouco a nossa vida enquanto físicos nucleares, mas ao mesmo tempo torna a física nuclear muito mais interessante.